1 Timóteo 2:3. Glória a Deus. Amém. Antes, nós temos de ter conhecimento do que é que Deus quer para a nossa vida. Isto é muito importante. Saber o que é que Deus quer para nós. Tudo o que eu tenho lido em relação à Bíblia e tudo mais, eu vejo que realmente não importa o tamanho daquilo que se faz para Deus, importa o fazer para Deus. Homens e mulheres, alguns têm uma passagem muito pequena do que é que nós vemos, do que eles fizeram na Bíblia, mas foi aquilo que Deus quis que eles fizessem. E isto é muito importante para nós entendermos. O que importa é nós agradarmos aquilo que nos chamou. E eu quero, aqui em 1 Timóteo 2:3 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Até Ele quer que todos se salvem, mas que principalmente venham ao conhecimento da verdade. Sem essa verdade nós não nos libertamos. Por isso é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu vou-vos falar de um homem. Nós já vamos abrir noutra parte da Bíblia, mas antes disso eu vou-vos falar de um homem. Este homem, segundo o conhecimento que nós temos através da Bíblia, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Começou a frequentar a igreja e era fervoroso naquilo que fazia na igreja. Tanto assim que o escolheram a ele. Este homem, se calhar, é igual a muitos de nós que acreditamos em Deus, que amamos a Deus, que queremos servir a Deus. Mas este homem deixou-se moldar por a parte de Deus para que fosse utilizado por Deus. É aqui que muitos de nós às vezes falhamos. Nós acreditamos que somos os bons suficientes ou que temos capacidades suficientes para servir a Deus. No entanto, o que Deus quer é vasos vazios para que Ele possa encher daquilo que Ele quer. Vasos vazios. Ele não quer cheios de ideias, de maneiras de pensar. Ele quer, Deus quer encher-nos daquilo que Ele quer fazer para a nossa vida. Este homem percebeu isto e deixou o Espírito Santo moldar a sua vida. Por causa disso, a Bíblia relata sobre ele coisas extraordinárias. E é isso que eu quero que nós vamos abrir agora em Atos. Atos 6:5. Naquela altura, o trabalho na igreja era muito. E os apóstolos estavam mais ocupados, muitas das vezes, em ajudar as pessoas, em servir às mesas, em ajudar nas coisas de Deus. Ajudar nas coisas de Deus do que ajudar, do que realmente pregar a palavra. Então eles acharam por bem arranjar mais pessoas para ajudar no ministério. E então foram criados os primeiros diáconos. E eles disseram ao povo para escolher homens e mulheres, homens que fossem de Deus, que realmente fossem cheios do Espírito Santo, com vontade de estar a servir a Deus. E então aqui em Atos 6:5 aparece
esta passagem que vamos ler, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, Nicamor, Timon, Parmenes, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Eu vou continuar a ler. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Este homem tinha acabado de orarem por ele para ser um diácono, para servir às mesas, e a unção que veio sobre ele foi tão grande que ele fazia sinais e prodígios. Cada vez que nós, no meio da igreja, somos notados, pode vir problema. Às vezes a gente não entende porquê. Mas porquê? Estamos todos aqui, amamos a Deus, queremos servir a Deus. Porquê? Porquê? Porquê que isto está a acontecer? Não tem lógica. Se isto fosse no mundo, a gente percebia, mas na igreja. Você entenda uma coisa. O diabo vai tentar sempre impedir aqueles que são de Deus. E pouco importa onde você estiver. Às vezes, o diabo tenta influenciar pessoas para se virar contra nós. Será que essas pessoas têm o diabo? Não, não têm o diabo. Mas estão a ser influenciadas negativamente. E nós, sem querer, ficamos chateados e tristes. Como é que é possível? Eu já tive pessoas, irmãos meus, que andavam comigo, que já me fizeram chorar. Por aquilo que disseram, por aquilo que afirmaram. Eu dizia, mas não me conhecem. Você tem que entender. Quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, Ele o separou. E isso não quer dizer que acabaram as lutas, acabaram as guerras, acabou tudo. Não, apenas começou. Este homem, Estevão, foi chamado por Deus. E logo que ele começou a fazer sinais e prodígios, logo que ele foi notado na igreja, até não foi por os que estavam na igreja, mas outros que acreditavam que estavam certos, que seguiam a lei de Moisés, que não acreditavam que Jesus era o Messias, começaram a persegui-lo. O que é que aconteceu? Prenderam-no, levaram ao templo da altura e o acusaram injustamente. No entanto, no capítulo mais à frente, no capítulo 7, todo ele é escrito, nós não vamos abrir, já vamos abrir lá. No capítulo 7 aparece ele a falar. E é impressionante a sabedoria com que ele fala. Porque não é dele, é o Espírito Santo que está nele. E aqui, nas nossas reações, se vê a diferença de ter o Espírito de Deus ou não ter o Espírito de Deus. É uma diferença muito grande. Aquele que tem o Espírito de Deus vai sempre confiar que Deus está com ele, que Deus está lá para abençoar, que tudo o que está a acontecer é só como o nevoeiro. Você nunca viu o nevoeiro está lá, mas depois ele desaparece.
Muitas das vezes o diabo tem para pôr nevoeiro nas nossas vidas, para fazer-nos parar, para nos fazer ficarmos tristes. Mas não é essa a vontade de Deus. Estevão, este homem escolhido por Deus, foi levado perante outros homens. E não tendo nada para o acusarem, o que é que fizeram? Fizeram o quê? Acusaram-no injustamente. Depois de o acusarem injustamente, ele falou, mas não foi suficiente. E nós pensamos assim, mas como é que é possível? Então, ele estava a fazer a vontade de Deus, ele estava a fazer tudo o que Deus queria, ele tinha sido ungido, ele estava a fazer sinais e prodígios, ele estava a abençoar o povo. Como é possível ele ser acusado injustamente? Eu quero que nós vamos abrir agora em Atos 7:59. Atos 7:59. Atos 7:59. Vocês não vão ver a legenda, mas não se preocupem. Eu vou repetir várias vezes o versículo para vocês seguirem. Houve uma dificuldade técnica, mas tudo corre bem e tudo, graças a Deus, nós estamos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Mesmo que tentem nos fazer parar, não conseguem, porque sendo este projeto de Deus, nada consegue impedir isso. Atos 7:59. O que é que aconteceu até aqui? Estevão falou com grande sabedoria, acusaram-no injustamente, viraram-se contra ele e o trouxeram para fora e começaram a apedrejá-lo. E você vai dizer, mas como é que é possível? Então ele estava a fazer tudo o que era de Deus. Como é possível? Como é possível? Como é possível ele ser apedrejado? Ele ser acusado injustamente? Então o que é que fizeram? Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. Estevão foi o primeiro homem que morreu por causa do Evangelho de Jesus. E nós dizemos, mas ele estava a fazer tudo bem. Ele estava a fazer tudo o que Deus queria. Então porquê? Calhar ele fez o que Deus queria. E até com a sua morte ele honrou a Deus. Veja o que é que ele disse no versículo 60. Atos 7:60. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele estava a ser apedrejado e ele estava a pedir perdão para aqueles que o estavam a apedrejar. Ele estava a dizer: Deus, não lhes impustes este pecado a eles. A minha pergunta é: quantas vezes nós somos magoados e a nossa vontade
é torcer o pescoço à outra pessoa. Estevão, porque estava cheio do Espírito Santo, ele pediu perdão para os outros. E aqui nós chegamos ao título da nossa mensagem, que é perdão. Nós vemos a diferença em aqueles que estão cheios do Espírito e os que não estão cheios do Espírito de Deus. A diferença está em quê? No perdão. Em alguns anos que eu tenho de cristão, eu aprendi que o perdão faz toda a diferença. Deus me tem permitido orar por pessoas e cada vez que eu oro por pessoas, eu levo-as a perdoar. E cada vez que as levo a perdoar, elas são abençoadas. Todos nós, de uma maneira ou outra, houve alguém que já nos magoou. Inclusive, até às vezes nós próprios. Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a perdoar. Estamos a perdoar a nós próprios também. Estamos a perdoar a outra pessoa que nos magoou. Estamos a abençoar essa pessoa, exatamente como Estevão estava a fazer. Eu estava a dizer, Senhor, não lhes imputes a eles pecados pelo que eles estão a fazer a mim. Apesar deles me estarem a apedrejar, apesar deles me estarem a matar, não os culpes, Senhor. Não os culpes, Senhor. Estevão estava cheio do Espírito. Sabe que a ignorância, a falta de conhecimento é que leva a que as pessoas façam coisas que às vezes não fariam se tivessem conhecimento. Por isso eu comecei-vos por falar que é a vontade de Deus que nós sejamos cheios de conhecimento, cheios de sabedoria. Porquê? Porque ao fazermos isso, ao sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, o que é que acontece? Deus nos mostra como fazer. Houve a altura que eu me chateei com um familiar meu. Eu estava tão chateado, que eu não perdoei essa pessoa. Por causa disso, eu tive um problema no meu carro grave. E quando acabei de ter o problema de grave, eu agarrei no telefone e ainda falei com essa pessoa outra vez, esse meu familiar, e estava a culpar a ele de tudo o que estava a acontecer. Quando eu acalmei, só quando eu acalmei, Deus falou comigo. E mostrou quem estava errado. Não era ninguém, senão eu. Porque tudo o que tinha acontecido por minha causa. Por eu não ter perdoado. Quem sou eu para não perdoar quando Cristo perdoou todos? Quem sou eu para agarrar e apontar o dedo, seja a quem for, quando Deus faz isso? Será que as pessoas erraram? Sim. Deixe Deus resolver o assunto. Eu tenho visto Deus operar em certas situações coisas que realmente nós ficamos de boca aberta e não esperamos. Deus muda os pensamentos até às pessoas que nos querem fazer mal. Muda a sua maneira de agir para connosco. Abre portas que antes estavam completamente fechadas para nós. Porque Ele tem essa capacidade, esse poder. Mas o que Ele espera de nós é sempre e será sempre perdão. O mesmo perdão que Ele tem por nós.
Se nós não fizermos isso, se nós não perdoarmos àqueles que nos estão a magoar, àqueles que nos estão a ofender, Deus não nos vai perdoar a nós. Você vai dizer, mas estão-nos a magoar muito, estão-nos a ofender muito. E eu pergunto, você ainda está vivo? Glória a Deus. Então não foi apedrejado até à morte como Estevão, pois não? É que Estevão, a morrer, porque ele foi apedrejado até morrer, ele estava a morrer por causa das pedradas que estava a receber no seu corpo. E ele pedia a Deus para não culparem aqueles que estavam a apedrejar, para que eles não fossem-lhes atribuído esse pecado. Você imagina isso? Você imagina cada um de nós a dizer isto a Deus quando nos magoam, quando nos fazem mal, quando nos prejudicam, quando falam mentiras acerca de nós, quando levam as outras pessoas a serem enganadas por causa de nós, quando nós não fizemos nada e unicamente cumprimos a vontade de Deus. Unicamente fizemos o que era certo. Em quantas empresas nós estamos a fazer o que é certo e as outras pessoas que não querem que nós façamos o que é certo viram-se contra nós, atribuindo culpas daquilo que nós não fizemos. Você não vai perdoar essa pessoa. Você vai tentar arranjar todas as provas contra ela. Eu lhe digo já que você já perdeu. Deus diz, minha vingança eu retribuirei. Portanto, a vingança não é nossa. O que é que nós temos que fazer? Entregar o assunto a Deus, deixar nas mãos de Deus, perdoar essa pessoa, orar por ela, abençoá-la. Epá, como é isso? É difícil. Até ele acabou de me magoar, eu vou orar para a pessoa, vou abençoá-la. Você é um filho de Deus. Você não é uma coisa qualquer. Você não é meramente um humano. Você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que agarrar e fazer o que deve fazer. Vamos abrir em Mateus 6,14. Mateus 6,14. Antes do que vamos ler, está a oração do Pai Nosso. E depois da oração do Pai Nosso, aparece aqui algo. Portanto, Jesus nos ensina a orar, e diz aqui, quando entrares nos teus aposentos, fecha a porta, e orando, não azeis fazer, mas assemelhando a Ele. Portanto, vós orareis assim, disse Jesus, e faz a oração do Pai Nosso, nos mostra como orar, como confiar em Deus, em oração. E depois, no versículo 14, diz, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Que vida nós estamos a levar? Uma vida que nos agrada a nós ou uma vida que agrada a Deus? É que é uma grande diferença. Eu já orei por pessoas
para serem curadas e eu acabei de orar por elas e nada aconteceu. E eu disse, não pode ser. As pessoas, a maioria das vezes, ficam a olhar para mim. E eu disse, não pode ser. Eu conheço o meu Deus. E eu então levo a pessoa a perdoar. Faço uma oração para a pessoa perdoar aqueles que me magoaram, ofenderam. A maioria das vezes, pelo menos as vezes que aconteceram comigo, as pessoas choram. Porque reconhecem que lhes está a ser tirado alguma coisa dela. Que elas estão a perdoar quem os ofendeu. Logo a seguir eu oro e a pessoa é curada. Glória a Deus. Glória a Deus, porque é Ele que faz tudo. Então, se nós perdoarmos aos homens, Deus nos perdoa a nós, nos liberta, nos abençoa. Mas se nós não perdoarmos, Deus também não nos vai perdoar. E a libertação que nós devíamos sentir no nosso corpo, não vamos sentir. A libertação que nós precisamos para a nossa vida, não vai ser. Imaginem que o estar na nossa mão, perdoar ou não, é uma pedra muito grande, com um peso muito grande. E cada vez que nós perdoamos, nós entregamos esse peso a Deus. Cada vez que nós não perdoamos, carregamos esse peso connosco. Carregamos a raiva, a revolta do que essa pessoa nos fez. Carregamos connosco aquilo que nos magoaram. É sempre trazido à nossa lembrança tudo o que aconteceu, tudo o que foi feito, como foi feito, como as pessoas nos magoaram. Mas quando nós agarramos e largamos isso tudo para Deus, tudo desaparece das nossas vidas. Tudo o que vem à nossa memória desapareceu. Olhem para mim, faz favor. Desliguem. Está tudo bem. Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Tentam nos impedir a fazer muita coisa na nossa vida. Mas esquecem-se de uma coisa. Esquecem-se que nós temos Deus. E ninguém faz parar a Deus. Aquilo que Ele quer fazer com a nossa vida, Ele vai fazer. Deus vai fazer. Assim como fez com a vida de Estevão. Você pensa que Estevão foi menos abençoado porque viveu pouco? Ou viveu muito? No pouco tempo que teve. Eu nunca tive medo de morrer. Nunca. Talvez houve uma altura na minha vida que eu fosse um pouco cobarde, porque eu queria tirar a minha vida. Só que como tinha receio, tinha, sei lá, qualquer coisa que me impedia de fazer isso, mas eu nunca tive medo de morrer. Agora, muito menos ainda. Porque eu tenho Deus. Claro que eu gostava as coisas de outra forma. Gostava que a minha família tivesse de uma determinada forma, que as coisas tivessem resolvidas na minha vida de outra forma, em alguns setores. Mas se eu morresse, eu ganhava. Ia ter com o meu Pai Celestial. Ia estar com Jesus. Eu ficava a ganhar. Será que Estevão não ganhou mais do que perdeu? Às vezes nós não entendemos as coisas. Pensamos que só esta vida é que importa. O que nós estamos a passar aqui na Terra é que importa. Quando tudo isto é apenas uma passagem. O que interessa realmente é o nosso relacionamento com Deus. Como nós estamos com Deus.
Isso é que é mais importante do que tudo o que acontece à nossa volta. O que nos fazem, o que nos magoam. Será que Deus não permite tudo isso chegar à nossa vida para ver como é que está o nosso coração? Se a nossa preocupação é estar com Deus ou fazer vingança? Você sabe que há certos filmes que eu não vejo, que eu recuso-me a ver. Todo o filme que trate sobre uma vingança, eu não vejo. Eu fujo de ver. Você sabe porquê? Eu não quero que crie alguma coisa dentro de mim que é que vá contra o que Deus quer. Deus diz, minha vingança eu retribuirei. Isto é o que Deus diz para a nossa vida. Não é, vocês vão vingar a vós mesmos. Não! É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. E acredita em mim, quando Deus faz qualquer coisa, fujam da frente. É muito complicado para as pessoas que estão nas mãos de Deus. Nós temos que entender que nesta terra, que é apenas uma passagem, são alguns anos que vivemos sobre ela. E nesses alguns anos, como é que nós estamos a viver? Que paz nós temos no nosso coração ou não temos? Como é que nós estamos a dirigir a nossa vida? O que é que nós estamos a fazer? O que nós estamos a fazer agrada a homens e a mulheres ou agrada a Deus? É uma grande diferença. Porque se você se está num determinado sítio e está a agradar os outros, pode ser complicado. Se calhar, alguma coisa você está a fazer que não está a agradar a Deus. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quer dizer, ser amigo do mundo, ser amigo de todos, não é ser amigo de Deus. Quer dizer que devemos selecionar as pessoas com quem que nos damos? Também. Mas principalmente devemos buscar a Deus. Porque fazendo isso, Deus vai começar a separar de nós aqueles que não prestam. Vai afastar das nossas vidas aquelas pessoas que Ele quer afastar. Se calhar é para o bem dessas pessoas e para o nosso bem. Será que essas pessoas são más? Eu não acredito. Eu acredito é que não está na altura delas estar junto connosco. Quero eu mal a alguém? Não, não quero. Já aprendi a não querer mal de ninguém. Quero justiça? Não sei se vale a pena. Que Deus faça o que entender em relação a toda a gente. A justiça, Ele é que sabe o que é que deve fazer, não sou eu. Ouça, acredite nisto. Se você tiver o seu coração virado para Deus, quando as pessoas forem julgadas por Deus, quando as pessoas forem julgadas, porque elas serão sobre a terra, tudo o que o homem semear, isso vai colher. Quando você vir o que aconteceu na vida dessa pessoa, você vai ficar triste. Apesar dessa pessoa o ter magoado a si, acredita em mim, você vai ficar triste. Sabe porquê? Porque o Espírito de Deus vive dentro de nós. E o Espírito de Deus fica triste quando as pessoas fazem as neiras, mesmo contra nós. Então, como é que nós estamos a andar? Nós estamos a perdoar realmente ou não?
Ou você acha que ainda tem direito? Quando você já fez tantas coisas erradas, como eu já fiz tantas coisas erradas, que não merecia o perdão de Deus. E você vai dizer, não, mas o que é que eu fiz de errado? Você não sabe. É pá, se você não sabe, está complicado. Acredita em mim. Eu, infelizmente, sei os meus. Cada vez que eu dei, às vezes, uma má resposta a uma pessoa, Deus não se agradou disso. E você dizer, mas como é que isso pode afetar o nosso relacionamento com Deus? Você conhece Deus. Você sabe como Ele fala. Ele não agride ninguém. Não magoa ninguém. Ele é Deus. A sua forma de falar é mansa e suave. A sua forma de agir é para abençoar. E se por qualquer motivo tem que fazer julgamento sobre alguém, não é ele que o faz, porque a única coisa que ele faz é tirar a sua proteção de nós, para que o diabo possa operar sobre nós. Não é ele, mas ele é justo, muito justo. Um determinado pregador chegou a uma universidade e ele disse assim, eu tenho uma terrível notícia para todos. E todos ficaram em silêncio a ouvir. E a terrível notícia que eu tenho para todos é que Deus é bom. E todos ficaram, começaram-se a rir, Deus é bom. E ele disse, pois, mas Deus é bom, mas nós somos maus. E como é que nós ficamos? Você entende? Pare de pensar que você fez isto e fez aquilo e que isso justifica tudo o que você fez de errado. Porque não justifica nada. Pare de pensar, não, mas eu sou boa pessoa. É. Você nunca pensou mal de alguém? Nunca agiu contra alguém? Nunca falou contra ninguém? Você sempre fez tudo certo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Está a brincar comigo, não? Eu às vezes choro pelos meus erros. Porque cada vez que me aproximo mais e mais de Deus, eu mais me vejo indigno de poder estar com Ele. No entanto, Ele me ama a mim e ama a si de uma forma indescritível. Por favor, entenda que não temos o direito de não perdoar. Mesmo quando nos magoam muito, não temos o direito de não perdoar. Esse direito está unicamente nas mãos. Minha vingança, diz Deus, eu retribuirei. Agora, vamos entender. Se fizermos o que é certo, fizermos o que Deus quer, vamos ser abençoados. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Deus nos perdoa. Nós temos um advogado junto de Deus, que é Jesus, aquele que morreu por nós, que intercede dia e noite por nós. Intercede perante o Pai. O que é interceder? Falar a nosso favor. Em que nós erramos e vemos o erro que fizemos e pedimos perdão ao Pai, e Jesus diz para o Pai, estás a ver, Pai, Ele está a pedir perdão por aquilo que Ele fez. Não te esqueças que eu morri na cruz por causa dele.
E ele está-te a pedir perdão pelo que fez. Nós temos um advogado junto de Deus. Dia e noite, um advogado junto de Deus. Eu estou-me a rir, eu peço desculpa. Eu peço desculpa porque Deus fez-me lembrar uma passagem. Às vezes os advogados na Terra não são tidos como a melhor coisa. Há pouco tempo eu li uma coisa e fartei-me de rir. E então um advogado e um papa chegam ao céu e ao advogado deram-lhe uma mansão imensamente grande. E depois deram uma casa ao papa. E o papa ficou, mas como é que é possível? Então este advogado deram-lhe uma mansão imensamente grande, então e a mim dão-me apenas uma casa pequena. Mas porquê? Então não sou eu o papa. E quem lá estava a recebê-los virou-se e disse assim: olha, nós papas, realmente no céu temos cá muitos, mas advogados este é o primeiro. Às vezes a profissão de advogado não é tudo muito em conta no mundo. Por causa das vezes do que eles fazem, das mentiras que fazem, do que fazem, para poder defender os seus clientes. Mas isto não é a mesma coisa que Jesus. Jesus, esse, morreu por nós. Esse verdadeiramente está em nossa defesa. Constantemente. Que morreu por nós. Mateus 18, 21. Eu às vezes, quando leio a Bíblia, eu fico a pensar como é que as coisas aconteceriam ou aconteceram. Fico a pensar das reações. Fico a pensar como é que os discípulos agiriam. E realmente em toda a Bíblia vê-se e nota-se que Pedro era sempre o mais audaz, o que falava sempre, era aquele que tinha, como se costuma dizer, o coração na boca. Portanto, tudo o que pensava, tudo falava. Tudo que a coisa agarrava, e já estava a sair pela boca. Era muito espontâneo. E então Pedro, diz aqui, aproximou-se de Jesus. Então no versículo, em Mateus 18, 21, diz: então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? O que Pedro estava a dizer é: se alguém vier e pecar e magoar contra mim, eu vou. É um número bom, hein, Jesus? 7 vezes. Então 7 vezes é mais que necessário. Se ele pecar mais 7 vezes, pronto, eu já não o perdoo mais, já o afasto da minha vida, já. Versículo 22, Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E Pedro deve ter ficado triste. Perdoar 7 vezes já é coisa. Agora 70 vezes 7, espera aí, mas 70 vezes 7 quanto é que é? 490 vezes. Eu imagino Pedro a arranjar um livro e a escrever o nome das pessoas com que ele se dá, e depois uma pessoa magoou e ele escrevia lá, uma vez. Outra pessoa magoava, passava a página, mais uma vez. O outro outra vez, mais uma vez. E ele dizia: 470 vezes que eu tenho que perdoar esta pessoa. 490 vezes.
Se eu fizesse isso, eu já não estava a perdoar de coração. Você sabia? Se você está a contar as vezes que já perdoou uma determinada pessoa, você não está a perdoar de coração. Quando você perdoa, você esquece. Você abençoa. Ah, não, mas ainda está vivo. Ore por essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Isso tem que desaparecer da sua vida. Você tem que esquecer isso. Você tem que esquecer. Mas continua a magoar. Tem que esquecer. Agarre no assunto e ponha nas mãos de Deus e você vai ver a maior revolução de todas. Agarre no assunto e, pai, olha, este assunto, tu sabes o que é que me fizeram. Eu coloco nas tuas mãos. Eu largo o assunto das minhas mãos de vez. Eu esqueço, entrego a ti e acabou. Você nem imagina o que está a fazer. É que não imagina mesmo. É uma bomba autêntica. Você deu direito a Deus de resolver coisas da sua vida. Ele vai. Eu tenho visto pessoas que não. Que continuaram a magoar. Continuaram a fazer o que era errado. E que Deus agarrou nelas e as mudou de sítio. É fácil? Não creio que seja fácil, porque eu já passei por isso, mas eu aprendi a perdoar. Aprendi com Deus. Quando as coisas estavam demasiado difíceis, eu dizia, Senhor, ajuda. Senhor, ajuda. Eu quero perdoar esta pessoa. Quero tirá-la da mim. Se tu queres que eu me continue a dar com ela, eu continuei a dar com ela. A falar com ela. E a fazer o que tu achares coisa. Mas que ela pare de magoar-me. Deus pode fazer grandes coisas se nós deixarmos. Mas queremos nós resolver o assunto? Queremos nós intermeter e resolver os assuntos? Ele não vai. Acredita em mim. Deus é soberano em tudo. Quando lhe é dada a Ele essa soberania. O que é que quer dizer? Que Deus pode fazer tudo na vida de todas as pessoas. Se as pessoas deixarem. Porque se as pessoas não deixarem, Ele não vai mexer na sua vida, tocar na sua vida, resolver o seu problema, nem nada. Cada vez que você tenta resolver qualquer coisa, Deus não vai fazer nada. Então o que eu devo fazer? Não sei. Sou sincero, não sei. Eu sei que algumas vezes Deus me agarra e impressiona para fazer uma coisa ou outra, outras das vezes para eu ficar quieto. Eu tenho coisas esta semana que eu tenho que resolver, coisas que são urgentes para mim. E sabe o que é que eu tenho sentido da parte de Deus? Estar quieto e sossegado. E isso às vezes é uma loucura. Então, mas eu tenho que fazer qualquer coisa. E Deus diz, a coisa que tu tens de fazer é ficar quieto. É ficar sossegado. É confiar. Você quer Deus na sua vida? Deixe a paz de Deus inundar o seu ser. Deixe Deus operar na sua vida. Arranque de si toda a raiva e revolta. Você sabe que eu às vezes eu sou humano, não sei se tinham reparado nisso, mas eu às vezes fico revoltado, fico chateado
E eu oro a Deus, Pai, arranca esta raiva e revolta de mim. Arranca isto. Te peço, em nome de Jesus. Eu quero andar quieto e sossegado. Eu quero andar com Deus. Eu quero ser abençoado com a sua presença, com a sua paz. Em paz sereis guiados. Eu não quero os conflitos, eu não quero tudo. Mas tudo o que possa vir, Senhor, eu vou perdoar e vou entregar o assunto a ti. Porque tu que julgas justamente, tu farás a justiça que entenderes. Tu, à tua maneira, como tu quiseres, tu é que sabes. Não sou eu. Não sou eu. Amém, 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 amém.